bem com você? Muito bom estar de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a teologia e história dos batistas. Nessa unidade 3, nós vamos já entrar agora numa parte mais histórica, quando nós vamos abordar as teorias da origem dos batistas. Nessa unidade nós vamos pensar nas duas teorias. Depois, na unidade 4, vamos falar na terceira teoria, que é a mais aceita historicamente, né? Então seja muito bem-vindo ao nosso curso, né? Nós vimos na primeira unidade quem são os batistas, né? Aprendemos como os batistas se distinguem de outros grupos por meio do seu conjunto de crenças. Na unidade 2, falamos sobre a identidade e os princípios batistas, né? Você acompanhou aí como se formou esses princípios, né? E agora, então, vamos entrar numa parte mais histórica. Uma das coisas que nós dizemos de antemão é que, diferentemente de outras denominações, outros grupos religiosos, os batistas não reconhecem um líder como seu fundador. Interessante isso. Estudando a história, nós vamos perceber que igrejas do tipo dos batistas de hoje, com doutrinas, com práticas semelhantes a que os batistas praticam hoje, surgiram muitas vezes espontaneamente, principalmente pela Europa fora, mediante o simples estudo da Bíblia, né? No entanto, há pelo menos 3 teorias sobre o início do movimento batista. A primeira delas nós chamamos da teoria de sucessão apostólica, apelidada de JJJ. A segunda delas fala sobre o parentesco, possível parentesco dos batistas atuais com um grupo que surgiu no século XVI, na época da Reforma Protestante, chamado de Anabatistas, um grupo muito interessante, dos quais nós herdamos, os batistas atuais, certamente muitas doutrinas, muitas práticas daquele grupo. Essas duas possibilidades vamos ver nessa unidade. Deixamos para a unidade que vem, a unidade 4, a terceira teoria, essa sim é uma teoria histórica que fala do surgimento dos batistas em solo inglês. Você vai ver então que a chamada teoria JJJ, onde cada J significa respectivamente Jerusalém, Jordão, João, ela sustenta que a origem dos batistas atuais, ela tem paralelo na própria origem do cristianismo, né? Porque ela vai afirmar que os batistas atuais são descendentes diretos de João Batista, que batizava lá no Rio Jordão, batizou inclusive Jesus. E que a partir dali, a partir do Jordão, né? Por isso que é JJJ, Jerusalém, onde João batizava, João e Jerusalém, Jordão e João. Então, essas 3 palavras elas têm a ver atualmente com os batistas, porque numa linha ininterrupta, desde aquela época até hoje, sempre existiram os batistas no mundo, mesmo que não tivesse esse nome. Esse postulado é sustentado principalmente por um livro chamado Rastro de Sangue, que foi escrito por um pastor batista americano, né? Nós admitimos que realmente ao longo da história muitos movimentos aconteceram, né? Para a preservação da fé, mas não a negar que alguns deles pregavam inclusive heresias terríveis, né? Nós reconhecemos, como nos diz a história do cristianismo, que existiram vários grupos chamados pré-reformadores que antecederam a reforma. Alguns desses líderes, por exemplo, foram queimados vivos pela religião oficial, no caso, principalmente na Idade Média, era o catolicismo romano. Muitos foram levados à fogueira, muitos foram levados a até negar a sua fé. E isso é inegável, inegável. Mas dizer que esses grupos eram batistas, nós entendemos que é um pouco forçar um pouco a história, né? Porque qualquer outro grupo poderia também dizer que esses pré-reformadores também eram o grupo que existe hoje. Então, nós entendemos que essa é mais uma teoria, mais uma crença, mas carece, não é, de respaldo histórico, inclusive é rejeitado pela historiografia oficial. A segunda teoria é da reforma radical, aquela
produzida pelos anabatistas suíços no século XVI. Ela vai dizer então que os batistas atuais são descendentes, de certa maneira, ou têm um parentesco com aquele grupo radicais anabatistas do século XVI. Na nossa unidade você vai saber tudo sobre eles e o que levou então esses anabatistas a serem hoje comparados com os batistas atuais. Será uma unidade muito interessante. Bom proveito, nos vemos na unidade que vem. Até lá!